Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Eu estarei dando continuidade à minha série de vídeos a respeito das 7 igrejas que estavam ali na Ásia Menor. Eu estou lendo este livro aqui, do Steve Lawson, que é As 7 Igrejas do Apocalipse, o alerta final de Cristo para o seu povo. Este livro é muito bom, pois ele traz um conteúdo muito vasto a respeito do que acontecia ali naquela região. Eu vou compartilhar a minha Bíblia com você. Estarei lendo uma introdução deste livro aqui, a esta igreja que estava em Pérgamo, e logo em seguida estarei fazendo o comentário do texto bíblico. O Steve Lawson, ele escreveu este livro dele por volta do ano de 1994. Então, 26 anos se passaram desde que Steve Lawson ele escreve este livro. E quando ele escreveu este livro, por ocasião da escrita deste livro, saiu uma edição especial na revista americana, a The Times, intitulada Além do Ano 2000, ou na revista Time, intitulada Além do Ano 2000. O que esperar do próximo milênio? Então, eles fizeram 3 perguntas. Como será o mundo no ano 2000? Ainda nos pareceremos com uma sociedade? Qual será o nosso estilo de vida? Essas 3 perguntas elas foram feitas nesta revista Time, isso no ano de 1994. O ano 2000 não tinha chegado ainda. Então, qual que era a expectativa das pessoas, da sociedade após o ano 2000? Interessante é que esta revista, a Time, veja o que ela responde. A família logo morrerá, predisseram. Será nada mais que uma anomalia. Casamentos serão substituídos por monogamias sucessivas. Por ser tão comum, o divórcio será tido como normal. Alguns contratos de casamento serão cláusulas firmando o término automático da união em data previamente marcada. Os casamentos entre as lésbicas tornar-se-ão mais corriqueiros. As crianças serão obrigadas a viver com uma complexa disposição de parentes, mães, pais, múltiplas madrastras, padrastros, meios-irmãos, avós e etc. Quanto ao incesto, seu tabu enfraquecerá. A família dilacerada consistirá de parentes, não parentes e ex-parentes. As intimidades antes proibidas hão de ser totalmente liberadas. Isto foi o que a revista Time publicou no ano de 1994, por ocasião de quando o Steve Lawson escreveu esse livro. E o texto ainda prossegue, diz, o controle de natalidade e planejamento familiar aumentarão, haverá mais idosos e menos jovens como nunca antes, as crianças rotineiramente vitimadas peregrinarão de casa em casa, uma vez que as famílias desfazem e constituem-se noutras sucessivamente, garotos e garotas perambularão pelas ruas, como nas grandes cidades brasileiras. Como se não bastasse, pederastas induzirão as crianças ao sexo sob o pretexto de educação sexual. Os estudos teológicos logo acabarão. Os estudantes de amanhã não terão conhecimento nem interesse acerca de Deus e da Bíblia. O triunfo da religião feminista levará as pessoas a deixar de se referirem a Deus como Senhor ou Pai Celeste, pois os pronomes femininos substituirão os masculinos no tratamento ao Todo-Poderoso. Parece que nós estamos vivendo grande parte de
tudo isso que foi publicado nesta revista Time no ano de 1994. Eu me lembro desse período, inclusive o divórcio nesse período, era poucos os divórcios. Estou falando meio cristão, não estou falando no mundo, mas dentro das igrejas o divórcio não existia. Hoje, a maioria das igrejas, elas aceitam o divórcio com a maior naturalidade. Pessoas no meio evangélico eles se casam 1, 2, 3, 4, 5 vezes sucessivamente. E nós sabemos que pela Bíblia, pela palavra de Deus, conforme Mateus 19, que o casamento ele é um só, não existe. Se a pessoa, se ela se casou, ela não pode se divorciar, não existe base bíblica para o divórcio. E o fato é que a maioria das igrejas hoje já aceitam membros divorciados, aceitam obreiros divorciados, aceitam pastores divorciados. Por isso que o caos já está sendo instalado no meio da igreja. Por isso que a igreja hoje ela não tem tanto poder como ela tinha no passado. Eu me lembro da igreja da década de 70, década de 80, era uma igreja poderosa. Hoje não, a igreja está perdendo terreno para o diabo, porque ela tem deixado o pecado entrar dentro dela. No passado, o divórcio era comum no mundo, mas dentro da igreja não. As pessoas não aceitavam o divórcio. A pessoa poderia até divorciar, mas ela deveria ficar sem se casar pelo resto da sua vida. E hoje, simplesmente, eles ignoram o mandamento bíblico que foi dado pelo próprio Senhor Jesus e casam-se inúmeras vezes. E sem falar aí nos múltiplos... isso causa o seguinte, esses inúmeros divórcios têm causado o quê? Múltiplos padrastos, madrastras, as crianças não têm um referencial de pai e mãe, pois hoje eles estão sendo criados pelas creches, estão sendo criados pelos avós, pelos padrastos, pelas madrastras, pelos meios irmãos e assim sucessivamente. Só sei que a nossa sociedade ela está um caos. Mas por que eu li isso aqui? Eu li isso aqui justamente devido ao fato de que Steve Lawson, ele liga a igreja de Pérgamo com a igreja dos dias atuais. Assim como a igreja de Pérgamo estava passando por momentos de esfriamento espiritual e também um relaxamento doutrinário, é o que está acontecendo hoje com a igreja do século 21. A revista Time falou uma verdade no ano de 1994 e nós já estamos vivendo este período. Hoje a igreja está passando por um período de esfriamento e um relaxamento doutrinário. Vamos ver então o que está aí na carta, a terceira carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Interessante é que para esta igreja aqui, o Senhor Jesus ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é a espada afiada de 2 gumes? É a palavra de Deus. Lá em Hebreus, se eu não estou equivocado, capítulo 4, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e está apto para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então veja que a palavra de Deus ela é comparada com uma espada que penetra até o mais profundo do ser humano. Pode ver que ele coloca aí espada de 2 gumes. E esse termo aqui, espada, interessante que a espada aqui é algo afiado, rápido, veloz. Interessante. O termo oxus para espada e o termo mesmo espada é ronfaia. Ronfaia é uma grande espada, é uma espada comprida.
é uma espada para ferir mesmo, para penetrar no homem, atravessar o homem. Veja que ele usa a espada que é afiada, rápida e veloz, ou melhor, a espada afiada que é rápida e veloz, e espada é ronfaia, que é uma grande espada. Ela foi justamente feita para isso, para penetrar. E ele diz no versículo 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então veja bem que esta igreja, o trono de Satanás não estava dentro da igreja. Olha, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Ou seja, o trono de Satanás, ele estava erguido ali na cidade de Pérgamo. Não necessariamente que o trono dele estava dentro da igreja, mas as influências desse trono erguido ali dentro da cidade de Pérgamo, o que estava acontecendo? Estava influenciando a vida da igreja. Então, veja bem o que estava acontecendo. O interessante é que ali naquela cidade, segundo Steve Lawson, por isso que ele fala aqui, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha só, as dificuldades para os crentes residia no fato de eles não poderem servir a dois deuses. Se proclamassem César é Senhor, trairiam ao Senhor, o Senhor Jesus. Caso contrário, seriam mortos por amor a Cristo. A montanha que se elevava a mais de 1000 metros acima da cidade estava recoberta de templos pagãos, santuários e altares. Zeus, Atenas, Dionísio e Asclépio. Cada um possuía o seu templo. Um gigantesco altar a Zeus, a maior das deidades grega, foi construído ali em forma de trono. Muitos acreditam que este era o trono de Satanás citado na carta. De qualquer forma, era o altar pagão mais famoso daquela época. Então, quando o Senhor Jesus diz que conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, provavelmente, não podemos afirmar com certeza, pois o texto aí do livro do Apocalipse não diz, mas provavelmente era devido ao fato de que nesta cidade existia um gigantesco altar ao deus Zeus, a maior deidade grega, e ele foi construído, esse altar ali foi construído em forma de trono. Por isso que, olha, onde está o trono de Satanás. Então, provavelmente seja isso. Então, a cidade, além dela sofrer perseguição por parte das perseguições daqueles que não queriam prestar obediência ao imperador, ao César, eles também passavam por tribulação ao não reverenciarem as deidades ou as divindades gregas, as quais estavam ali inseridas naquela cidade. Então, veja que a luta do povo de Pérgamo era grande. O problema era o seguinte, é que diante das lutas e perseguições, diante de tudo isso, eles estavam cedendo terreno para Satanás. Pode ver que logo no início aí, esse Antipas, esse homem, esse servo de Deus, essa testemunha fiel, ela foi morta ali naquela cidade. Ele não negou a sua fé. Ele foi fiel até a morte, esse homem chamado Antipas, que o seu nome somente é citado aqui neste lugar. Então, ele, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, provavelmente, devido ao fato de existir este altar em formato de trono ali erguido na cidade de Pérgamo, o Senhor Jesus tenha dito que ali era o lugar que estava o trono de Satanás, onde Satanás estava habitando. E vamos prosseguir.
Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, veja que dentro dessa igreja já estava aparecendo o quê? Pessoas que estavam ensinando os irmãos ao quê? A se distanciarem dos caminhos do Senhor. Eles ensinavam o quê? Doutrinas falsas, ou estavam permitindo que doutrinas falsas entrassem dentro da igreja. E isso estava fazendo com que a igreja fosse corrompida. E ele cita aqui, olha, pois tem aí os que sustentam a doutrina. A palavra grega para doutrina é didaken da ideia daquilo que é ensinado, daquilo que é instruído. Então, essas pessoas sustentavam, a sustentar aí, ter a posse deste ensino, ou tornar-se mestre. Eles eram mestres destes ensinamentos. Então, vocês têm aí mestres da doutrina de Balaão. E o que Balaão fez? Balaão fez o seguinte, olha aí, Números 31 está a referência aí, depois você pode ler, eu vou ler. Números 31, 16 diz assim: eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricarem contra o Senhor no negócio de Peor, pelo qual houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Então, qual que foi o conselho de Balaão? Balaão, ele aconselhou a Balaque que colocassem as suas mulheres no meio da congregação do povo de Deus e os convidassem a sacrificar aos seus ídolos e a praticarem o quê? A prostituição. E por causa disso, Deus, ele se irou contra o povo de Israel e trouxe essa praga. Você pode ler o texto todinho, está lá em Números, está aí a referência, Números 31, 16, que fala a respeito desta história que aconteceu no meio do povo de Israel. Alguém ensinou outra pessoa, e esse Balaão aqui, ele ensinou a Balaque a lançar tropeços, ciladas diante dos filhos de Israel para comer o quê? Coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Provavelmente aqui, na cidade de Pérgamo, existia mestres, pessoas que ensinavam, professores, que ensinavam essa doutrina, que não tinha problema nenhum as pessoas a irem nos templos pagãos, participarem dos sacrifícios que ali eram feitos e também eles praticarem a prostituição, que isso não tinha nada a ver. Provavelmente era isso que é ensinado. E veja bem que por isso que o Steve Lawson, no seu livro, ele inicia o comentário dessa carta no seu livro falando a respeito da revista Time. Porque se a igreja ela não vigiar, quando eu falo igreja, eu falo um todo, não estou falando de uma denominação, de uma entidade filantrópica, estou falando da igreja como um todo, a igreja do Senhor Jesus. Se a igreja não vigiar, ela vai criando dentro dela professores, ensinadores, que também começam a aceitar ensinos falsos, ensinos que não estão de acordo com os princípios da palavra de Deus. E ao trazerem esses ensinos para dentro da igreja, o que vai acontecer? A igreja vai perdendo poder, vai perdendo santidade, a igreja vai saindo dos padrões estabelecidos pelo próprio Senhor Jesus. E muitos dos membros que estão ali, eles vão perder a sua salvação. Eles perderão a sua salvação. Então, temos que tomar muito cuidado para que o mundo não venha para dentro da igreja. E nós estamos vendo aí que muitas das vezes isso tem acontecido. Versículo 15. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, tinha outro ensino falso. Doutrina aqui é a mesma palavra, didaken, que é usada no versículo 14. Didaken é ensino, e sustentam aí
também fala de uma pessoa que é um mestre, um ensinador. Então, da mesma forma, tem mestres, ensinadores dos o quê? Das doutrinas dos nicolaítas. Nós não sabemos quem eram esses nicolaítas. O dicionário grego diz o seguinte: Nicolaites é o nome para nicolaítas. Ele é destruição do povo, porque ele fala de Nico ou Laos, né, que é povo. E diz o seguinte: seita mencionada em Apocalipse 2, 6, 15, acusada de manter o erro de Balaão, tornando-se uma pedra de tropeço na igreja de Deus por obstruir a liberdade de comer coisas sacrificadas aos ídolos, bem como por cometer fornicação. Então, parece que os ensinos desses nicolaítas aí pareciam que era parecido com os ensinos de Balaão. E prosseguindo aí 14, portanto arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Veja aí que ele está usando a espada para repreender. E o Senhor Jesus repreende com a sua palavra. Ele usa a palavra, porque a espada é usada como a Bíblia. A Bíblia, o termo espada, uma simbologia, quando usa essa simbologia, espada está ligada à palavra de Deus, como eu já disse. Em Hebreus 4 está dizendo isso. E aqui, pode ver, eu vou ler o texto. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Novamente, a palavra de Deus é comparada a uma espada. E pode ver que ele usa a espada. Pelejarei com a espada da minha boca. Ele está chamando aqui o povo ao arrependimento. O interessante é que ele usa o termo metanosson. Metanosson vem da palavra metanoel. Metanoel é mudança de mente, é arrepender-se, é mudar a mente para melhor, é emendar de coração e com pesar os pecados passados. Então, aí ele está dizendo para a igreja: olha, mude a sua mente, arrependa-se, tenha uma mudança para melhor de atitude, de coração, porque eu venho sem demora. E quando eu vier, se você continuar da mesma forma, eu vou pelejar com a espada da minha boca, entrarei em juízo contra você. E o 17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Interessante que essa pedrinha branca aí, alguns dizem que nos julgamentos, nas cortes, a pessoa que recebia essa pedrinha branca no momento do julgamento, ele era absolvido. E esta palavra grega é piselphos. Piselphos é uma pequena pedra lisa, gasta um seixo. Nas cortes de justiça antigas, o acusado era condenado pelos seixos pretos e absolvido pelos brancos. Então, Jesus, pegando um costume do povo daquela época, aquilo que eles já conheciam, falou assim: olha, aquele que for absolvido, que não tiver culpa, que for inocente, que não participou dos ensinos de Balaão, das doutrinas dos nicolaítas, eles serão absolvidos. E ao serem absolvidos, eles receberão o quê? Uma pedrinha branca. Pode ser isso. Por isso que ele promete o maná, que é o pão que foi dado ali no Antigo Testamento, e Jesus no Novo Testamento falou assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram maná no deserto e pereceram, mas Jesus é o verdadeiro pão que desce do céu. Por isso que fala o maná escondido, e darei também a pedra branca. Então está, portanto, aí a meditação desta terceira carta. No próximo vídeo eu estarei falando a respeito da igreja de Tiatira. Próximo vídeo, então, eu estarei meditando sobre a igreja de Tiatira. Que Deus em Cristo abençoe e até lá.